Vingadores Ultimato. Tu me mata? Não, rapaz, eu acho que eu quase me mato, viu? Focus Bros, viu? Vingadores Ultimato, e galera, a gente não pode, acho que a gente tava sem palavras, né, bicho? Pra descrever a experiência. Ainda tá difícil. Ainda tá difícil, né? É. De ver a conclusão épica de 11 anos de Marvel. 11 anos de Marvel. Cara, é incrível, é impressionante, né? Pessoal, antes de mais nada, eu vou deixar bem claro, essa crítica aqui é sem spoiler, certo? Mas mesmo ela sendo sem spoiler, a gente aconselha que você vá assistir esse filme, assista, e depois você venha ver nossos comentários aqui. É. A gente vai fazer um vídeo mais aprofundado, uma discussãozinha sobre os elementos, porque o filme é muito rico. Tem muita coisa a ser abordada, tanto ao que aconteceu, como ao passado da Marvel todinho e o que vai vir adiante, né? Pra começo de história, galera, é o seguinte, a gente não pode nem falar sinopse. A gente não pode, porque não foi divulgado nem nos trailers, não foi divulgado nas artes, não foi... Tem uma sinopse muito rasa que eles botam por cima. Verdade. Mas basicamente sabem o que é o seguinte, né? Vamos fazer um pequeno resuminho. Aconteceu o que aconteceu no filme anterior, no Guerra Infinita, e agora os heróis estão tendo que arcar com aquilo e vendo o que é que a gente pode fazer. E a situação não parece muito boa pra eles, né? De jeito nenhum. A história já começa basicamente aí. Então, bicho, realmente não dá pra falar mais nada, pessoal, porque aí vai entregar o filme, né? E a gente não quer que você perca a experiência de ver esse filme nos cinemas. A Marvel teve realmente um encerramento definitivo? Não é um encerramento desta saga, né? Desta saga. Esse é o final da saga dos Infinitos, da saga do Infinito. A saga do Infinito, que é a história das joias, que vai desde o começo dos primeiros filmes até agora. Ele traz uma carga emocional como muito possivelmente nunca teve um outro filme de super-herói ou um filme assim desses de aventura, de ação, tão densa, tão forte e tão envolvente. Ele chega a ser difícil. Ele chega a ser difícil em vários momentos. A gente sabe que tem muito fanboy que quer elogiar demais DC, Marvel, não sei o quê, mas eu acho que você tem que também ser imparcial. Porque vamos dizer assim, o Jon e o Anthony Russo, se eles quiseram realmente fazer um filme que tinha um certo peso, eles queriam aprofundar tanto os personagens e desenvolver aquela história até um ponto que diz assim, agora está no momento de encerrar o arco. De encerrar o arco não só da história, mas de cada personagem em si. A gente sabe que cada filme da Marvel tem a sua história destinada à origem de cada super-herói, o desenvolvimento, a união deles, e agora isso culminou num ponto, bicho, que é tipo assim, pessoal, temos uma grande oportunidade nas mãos de encerrar uma década de filmes que era para contar uma única saga. Então isso é muito fantástico, isso é muito rico, o que eles fizeram. Esse filme, na verdade, ele é basicamente uma grande montanha-russa que você vai e você sofre junto e você acompanha até o final, como se você quisesse realmente, tipo assim, se despedir deles, né, bicho? Pois é, é um filme que ele, é como você está dizendo, ele tem uma carga emotiva muito pessoal. Ele é um filme, dos filmes dos Vingadores, ele é, eu acho que talvez o que tem a carga pessoal mais forte, mais forte, Todos os personagens têm uma motivação diferente, tem uma visão diferente sobre o que está acontecendo, tem uma evolução grande dentro dessa história. Eu diria que até tem 2 ou 3 momentos de crescimento pessoal dentro do filme. Não é um arco simples para cada personagem. Então, existem vários momentos diferenciados. Então é um filme que é muito diversificado. Uma coisa que eu gostei bastante nesse filme, mas que algumas pessoas eu imagino que podem vir a criticar, é que o filme, como é um filme muito longo, é 3 horas, viu, pessoal? Então, ó, nada de beber um refrigerantezinho antes, nada de comer uma refeição. Vai ter tempo de ir no banheiro não, viu? Não vai ter tempo de ir no banheiro não. Mas os irmãos Russo, eles não tiveram pressa de iniciar a obra. Eles fizeram questão de levar você naquele caminho que é um pouco mais sóbrio, um pouco mais triste, que é o pessoal ainda arcando aquele negócio da grande dizimação, da devastação universal, que sumiu metade das pessoas vivas na galáxia, né, no universo. Então, você acompanha as consequências, você acompanha o peso daquilo e você vê o quanto afetou individualmente cada um deles, né, até de formas que você não esperava que você fosse ver. E isso foi muito bom, isso foi impressionante. Mas ao mesmo tempo, eu imagino que algumas pessoas possam achar que o filme tem um ritmo um pouco lento, principalmente no início, né? Eu diria que a primeira hora do filme. Eu acho que para quem quer uma história bem contada, vai se agradar com o que vai ver. Porque você, tipo assim, se você é uma pessoa que se identifica, que curte os personagens, você quer ouvir, você quer assistir, você quer ver mais história. Exatamente. Né? Que é uma coisa que a gente sempre fala, tipo,
você às vezes tem que contar um pouco mais para desenvolver melhor um personagem. E foi o que eles fizeram isso com a palavra maestria, né, em Guerra Infinita e ao mesmo tempo nesse filme Vingadores Ultimato, né, cara? Se eu quiser fazer uma comparação rápida entre... A gente só assistiu uma vez, a gente já vai assistir a segunda vez agora. É o tipo de filme que você precisa assistir muitas vezes para você ver o quanto ele vai durar para você, o quanto ele vai crescer ou vai diminuir. Eu tenho uma leve sensação de que esse filme, apesar dele ser um filme fantástico, como a gente já tá falando aqui desde o começo, ele é um pouco inferior ao Guerra Infinita, principalmente por um aspecto que eu considero que talvez seja o único aspecto fraco que me incomodou de certa forma, mas é totalmente justificado, que é o próprio personagem do Thanos nesse filme. Porque é o seguinte, o Guerra Infinita é o filme do Thanos. Tanto que, cronologicamente, ele é o personagem que mais aparece em tela, em cena. Em cena, o Thanos é o mais presente. O Thanos é o primeiro. Verdade. E nesse filme ele aparece bem menos e ele é menos explorado, menos desenvolvido. Então, apesar de ser muito bem justificado dentro da história, mas ao mesmo tempo eu senti uma pouca falta, porque aquele vilão me conquistou no filme anterior. Muito. Então ele foi, tipo assim, ele se tornou do zero, assim, dos quadrinhos, né? Eu conheci ele dos quadrinhos, eu adorava ele dos quadrinhos. Mas agora, no cinema, ele se tornou do 0 a 100, assim, ele tá entre os melhores vilões de cinema que eu já vi. É bem equilibrado, até porque o filme tem que contar um pouco sobre o que os heróis e as pessoas no mundo estão passando. É o foco neles, né? É o foco neles, porque devido a uma devastação grande, devido a uma coisa tão genocida, né? Um negócio que dizimou bilhões de pessoas. Então eu acho que foi o foco certo em determinado ponto, mas o filme cresce. O filme cresce e ele vai te levando para um clímax, cara, que é uma coisa majestosa. É um negócio que você não espera que aconteça e ao mesmo tempo o filme, ele não te entrega de bandeja, até o último minuto ele constrói para dizer assim, agora tá na hora de mostrar. Aí você, caramba, meu irmão, aí você se impressiona muito com o que você vê. Esse filme levou você para caminhos também completamente inesperados. É como eu tava falando, eu tive a sensação, saindo do filme, uma sensação mistura de alegria por ter acompanhado essa saga, essa jornada toda, mas de tristeza também, porque eu pensei, tão cedo vai ter algo igual. É verdade. Talvez nunca venha a ter algo igual. Eu acho que pronto, isso é uma coisa interessante que você falou, porque se a gente prestar atenção mais pra trás, o que foram as sagas passadas eram trilogias, eram 3 filmes. 4 filmes 4 filmes no máximo, mas esse não, cara, é um resumo de 20, e com esse, o 23º filme, de uma saga de 23 filmes, pra você chegar num final e tipo assim, meu Deus, como é rico, cara. Pois eu poderia até fazer uma comparação, você tá falando de outras franquias, eu acho que que chega mais próximo é o próprio Star Wars. Porque o Star Wars durou muitos anos, teve muitos filmes. E vamos ter hoje o 9º filme, né? Vamos ter que teoricamente é para ser o último filme dessa saga Skywalker, né? Exatamente. E não assisti esse filme, né? Eu já tinha lido a revista, né? Há muitos anos, acho que foi uma das sagas, uma das primeiras sagas que eu colecionei, que foi a da saga da Joia do Infinito. Eu tinha uma certa, tipo assim, eu ficava pensando, será que eles vão adaptar aquilo? Será que eles vão fazer? Como é que eles vão resolver aquilo? Qual vai ser o caminho que eles vão seguir? Existiu milhões de teorias. A gente viu tudo que foi tipo de teoria e tudo mais. E eu vou dizer, o que aconteceu no filme, eu não vou falar, óbvio que eu não vou falar, mas entre as muitas teorias que tiveram, ele era uma coisa que era, de certa forma, um pouco previsível, mas abordado e explorado de uma forma bem distante do que a gente imaginava. Então, ele ainda foi surpreendente, mesmo se você tiver previsto que acontece o que aconteceu. Até porque algumas teorias, inclusive eu escutei umas assim, que eu digo assim, até que se encaixaram mais ou menos no que pudesse acontecer. Mas mesmo sendo até aquele ponto, divergiu para coisas totalmente diferentes. Pronto, que você jamais imaginaria que eles fariam. Mas eles tiveram uma ousadia. Muito grande, não só pelo caminho que eles tomaram, a partir de alguma teoria ou outra, mas também, eu acho, pela magnitude, na escala que chegou para poder alcançar e abraçar para uma conclusão, para resolver um problema. Eu digo, meu amigo, foi muito corajoso, foi uma produção arrojada, eles tiveram muita coragem, e eu digo assim, parabéns, Joe e Anthony Russo. É isso mesmo. Parabéns, cara. Em certos aspectos do filme, o filme não é perfeito, certo? Tem certos aspectos que não são muito bons, que não são muito bem explicados. Fica um pouco confuso em alguns momentos.
E eu tive a leve sensação, talvez porque seja muita informação, muita coisa, que tem coisas que foram mal explicadas ou até meio contraditórias. Isso aí a gente vai elaborar melhor na nossa crítica com spoiler. É um grande filme, a gente não tem como elogiar ele pouco. Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, principalmente eles três, eles são um grande espírito, eles são o grande carro-chefe. A história é o ponto de vista principalmente deles, né? Até porque o próprio personagem do Capitão América no Guerra Infinita aparece muito pouco, né? Muito pouco, Nesse, ele está bem mais... que é a formação original dos Vingadores, né? São os mais presentes, clássicos, assim, né? Os mais clássicos, né? Então, você acompanha a jornada desses três, cada um com situações bem particulares, bem independentes e completamente fácil de você se identificar. Então, assim, é um grande filme. Literalmente é um filme enorme e ao mesmo tempo é um filme que é fantástico. Daqui pra frente não se sabe o que vai ter. Tudo é um incógnita. Esse filme foi uma grande surpresa e o que vem pra frente agora também vai ser outra grande surpresa. E não tem outras palavras não, eu não tenho como negar, o filme é do caralho. Rapaz, respirando bem fundo aqui, não tem muitas palavras realmente pra descrever o que foi Vingadores Ultimato. Ele é uma experiência pra quem é fã, para quem é crítico de cinema, para quem acompanhou 22 filmes e chegou numa conclusão que eu considero uma conclusão ideal, uma conclusão perfeita, bem fechada, bem amarrada. E para mim, meu amigo, esse filme é do caralho. Tu chorou, né, Marcos? Tu chorou no filme? Eu chorei um pouquinho. Mas eu chorei só um pouquinho assim. O problema não é chorar no filme, o problema é chorar depois. Eu passei mal, cara. Eu fiquei me tremendo no filme. Arritmia. Não, realmente foi um filme difícil. Eu acho que vai chover notícia de gente desmaiando, é doido, passando mal não em tem não. Tomando soro, tendo que botar aquele negocinho de... bota Berotec. Berotec no soro.